Estamos de volta com Espaço Aberto, 7h40. Vamos a mais um momento de entrevista, agora recebendo Ricardo Wagner para falar um pouco de política, em especial sobre a sua filiação ao PTB. Muito bom dia. Bom dia, Luciane. Bom dia aos ouvintes da Rádio Popular. Uma alegria estar aqui junto de novo na Popular, conversando, batendo um papo, Luciane. E tanta coisa acontecendo, né, no nosso cenário, um cenário tão confuso que nós estamos vivendo. E um prazer estar aqui junto com vocês de novo e com o nosso público aqui conversando um pouquinho. Gostaria que inicialmente você contasse um pouco o que move essa decisão da escolha do PTB. Sim. Luciana, eu acho que primeiro, antes da questão de definir a questão da escolha dessa transição que nós estamos no PSL, fomos para o PTB, eu creio que é muito importante falar algumas coisas que normalmente as pessoas não sabem. Eu queria falar um pouquinho sobre direita e esquerda, e normalmente as pessoas não têm uma noção muito clara do que é direita e do que é esquerda. E eu queria começar desde o início, da onde surgiu a direita e da onde surgiu a esquerda. Na verdade, surgiu na França isso, antes da Revolução Francesa. O que aconteceu é que o rei estava ali e estava iniciando todo aquele processo de revolução industrial, estava acontecendo, varrendo toda a Europa. E o que aconteceu ali é que haviam aqueles que estavam sendo os empresários, aqueles que estavam fazendo investimentos, trabalhando, né, nos grandes centros. E eles agora, como havia um monarca lá na França, eles queriam uma liberdade, porque o monarca, ele impedia de que as coisas acontecessem, queria impostos muito altos e queria regular todas as coisas, dizer o que os empresários tinham que fazer e o que aquelas pessoas que queriam trabalhar tinham que fazer. E eles estavam reclamando mais liberdade para fazerem as coisas, para fazerem seus negócios. Então, o que esses queriam, que se chamava girondinos, eles queriam liberdade. E havia um outro grupo naquela época, que eram os camponeses, e eles, na verdade, viram que os camponeses, que sempre era a força dos negócios, agora não estava sendo mais a peça principal do mercado, porque agora estavam acontecendo as indústrias, os negócios, nos grandes centros, e antes eles sempre eram aqueles que geravam a riqueza, e eles estavam sendo colocados um pouco de lado. E havia, então, um grupo chamado os jacobinos. E esses eram um grupo que queriam mais igualdade, porque estava começando a ter uma diferença. Então, diante do rei, né, naquela época, no parlamento, os que se colocaram à direita foram os girondinos. E o que os girondinos queriam? Liberdade. E havia um grupo da esquerda, que eram os jacobinos, e o que os jacobinos queriam? Eles queriam igualdade. E havia um grupo no centro que, às vezes, eles se comocionavam de um lado, às vezes do outro lado. E agora, ali, surgiu a primeira vez o conceito de direita e esquerda. O que os da direita queriam? Liberdade. O que os da esquerda queriam? Igualdade. E ali começou a surgir depois o marxismo, que surgiu Karl Marx, aproveitou isso, se posicionou do lado esquerdo por igualdade também, e até hoje vem a mesma questão. Aqueles que posicionam na direita querem liberdade, e os que se posicionam na esquerda querem igualdade. Agora, uma coisa é muito difícil encontrar outra. Na verdade, elas são quase que opostas entre si. Eu vou tentar explicar um pouquinho isso para a gente entender. Porque se nós queremos igualdade, Luciana, tem que entender uma coisa, que em função de as pessoas serem diferentes, por exemplo, eu que estou conversando aqui sou diferente e aqueles que estão me ouvindo. Na verdade, nós nascemos diferentes, cada um tem sua impressão digital, cada um tem suas iniciativas, seus gostos e assim por diante. E todos querem ser respeitados diante das suas diferenças. Então, se há diferenças, essas diferenças vão se mostrar no dia a dia da vida. Algumas pessoas gostam de trabalhar mais, algumas são mais empreendedoras, algumas não gostam de trabalhar mais, muito, acordam mais tarde. Vocês aqui acordam cedinho para estar aqui trazendo as notícias. Então, o que acontece é que se nós tivermos liberdade, jamais teremos igualdade. E se nós queremos igualdade, jamais teremos liberdade. Vamos para o extremo agora. Para a Coreia do Norte. Coreia do Norte prima pelo quê?
pela igualdade. Lá até o corte de cabelo do pessoal tem que ser igual, todo mundo tem que ter igualdade, eles usam a mesma roupa, da mesma cor, né? Não pode ter diferença, as pessoas não podem fazer aquilo que elas querem, porque se fizer aquilo que elas querem, vai gerar não vai gerar diversidade. Então, o conceito de esquerda na história da humanidade sempre foi o conceito de tentar igualdade, mas a igualdade, ela sempre vai tirar as liberdades. A igualdade sempre vai apelar para controles, a igualdade sempre vai fazer com que todas as pessoas sejam iguais, moram em casas iguais, tenham o mesmo tipo de carro, cortem o cabelo do mesmo jeito. Aqueles que têm mais condições, mais habilidades, vão trabalhar mais, vão dar as suas habilidades, mas vão ganhar o mesmo salário daquele que não tem habilidade, daquele que não se esforçou. Por quê? Porque nós temos que ter igualdade para tudo. E esse é o conceito de esquerda até hoje. A esquerda quer fazer isso. Ela quer dar igualdade para todo mundo, mas para isso ela precisa cortar as liberdades. A direita, por outro lado, ela quer liberdade. E a liberdade faz com que as pessoas, Luciana, elas tenham e criem as diferenças, criem a diversificação das coisas. Só que se nós deixarmos a direita extrema, o que vai acontecer? Vai acontecer anarquia. Por quê? Se todo mundo quiser ter a sua liberdade extrema, o que vai acontecer é que vai ter anarquia. Com o fim, Luciane, da era aqui brasileira, da questão da era militar aqui no Brasil, a esquerda cresceu muito, porque a direita, ou melhor, os militares, eles garantiam a liberdade das pessoas. As pessoas podiam fazer, podiam trabalhar, tinham liberdade e desenvolver e assim por diante. Eles garantiram os direitos de liberdade das pessoas. Então, o que aconteceu? Como isso foi sempre uma pauta por 20 e tantos anos, logicamente a esquerda começou a criar, e quase todos os partidos do Brasil foram e não queriam ser identificados com os militares e com certa forma a direita. Então quase todos os partidos do Brasil, começou a surgir uma esquerda forte, começou a surgir o PT, começou a surgir o Partido Comunista do Brasil, o Partido Comunista, e quase todos, inclusive partidos de direita, eles começaram a não querer ser lembrados como direita. Inclusive tiraram o nome Liberdade. Por exemplo, o PL, que era Partido Liberal, se tornou Partido da República. O PFL, Partido da Frente Liberal, se tornou Democratas, lembrando o conceito de esquerda americano. Até o PDS, que era a herança da Arena, que era a direita, fez o quê? Mudou o nome para Progressistas, e Progressistas é o conceito de esquerda. Progressismo significa não vamos manter nada como é, vamos sempre avançar, inclusive para cima dos costumes, inclusive para cima das tradições, ou seja, não importa aquilo que deu certo no passado, nós vamos avançar. E daí surgiu o nome progressista. E até os da direita acabaram tendo o nome de esquerda. Recentemente, com a eleição de Bolsonaro, a direita começou a criar, vamos dizer assim, uma força na nação. Então, o Partido Liberal, que tinha se tornado Partido da República, voltou a ser chamado Partido Liberal. E o liberalismo é a questão da direita. E o PFL, né, que se tornou democrata, agora se juntou junto com outro partido, que o PSL, que também lembra a direita, se juntou para falar União Brasil, que lembra um pouco de nacionalismo. Em suma, hoje existe um conceito e todo mundo está tentando vir um pouco mais para a direita, que esse é o momento que está em voga. Eu pessoalmente... E para o eleitor fica bastante complicado identificar a própria ideologia de um partido, porque pelo que você relata também vai mudando o posicionamento de cada um deles. Mas muito boa essa tua posição, porque na verdade, Luciana, partido significa que ele é um partido, ele está defendendo uma ideia. E na verdade, no Brasil nós temos pouquíssimos partidos, porque os partidos que nós temos hoje não defendem ideias. Quer dizer, temos muitos partidos registrados, mas não com uma identidade. Isso aí.
E aí... Então, o que acontece é que, mais recentemente, o PTB mudou de um partido de centro, fez realmente uma mudança nos seus estatutos e criou estatutos realmente de uma direita conservadora. O que é uma direita conservadora? É aquele que luta pela liberdade, mas mantendo os conceitos conservadores. O que são os conceitos conservadores? São conceitos também que surgiu, o conceito de conservadorismo também surgiu na Revolução Francesa, e naquela época a Europa estava num tumulto, e eles queriam mudar tudo, queriam mudar tudo, inclusive aquilo que estava dando certo, inclusive aquilo que era moral, aquilo que era ético na sociedade, eles queriam mudar tudo. Então surgiu o conceito de conservador. Então, o que é hoje o PTB? É um partido de direita que defende as liberdades, mas ao mesmo tempo um partido conservador que defende a ética, a moral, a família, os bons costumes, que de certa forma hoje estão querendo passar por cima de tudo isso. Inclusive teve votação faz algumas semanas atrás na comissão lá em Brasília sobre a liberação da maconha e sobre o casamento teve também uma pauta algum tempinho atrás sobre a questão do casamento, se o casamento podia ser entre 3 pessoas, entre 3 homens, entre 4. Agora tá tendo em pauta a questão se pode ter casamento entre pai e filho, né? Entre diminuir a idade, né, de casamento, que aconteceu agora na Colômbia, que o Supremo da Colômbia diminuiu. Hoje as pessoas podem casar sem consentimento do pai. Uma menina de 14 anos pode casar com um marmanjão de 35 anos sem o consentimento do pai, ou seja, quase que uma pedofilia já, né? Ou seja, esses são os conceitos do progressismo, vamos dizer assim, tá entendendo? E quais os rumos do Ricardo Wagner a partir desta filiação? Então, com isso, Luciane, eu me tornei o responsável pelo PTB, o coordenador de todo o Vale do Taquari, ou seja, nós estamos reestruturando, e eu não estou olhando apenas para a cidade de Teutônia, eu estou olhando para uma posição a nível de Brasil e a nível de Estado. Quando eu falo de PTB, então muitas vezes, mas aqui o PTB, isso, aquilo, ou seja, eu não quero me ligar a figuras agora de PTB, que talvez algumas pessoas, mas sim a ideologia, mas sim ao pensamento, a um pensamento que levou todas as nações que foram ao progresso, foram através dessa ideologia. Se nós olharmos a Europa, se nós olharmos Canadá, Estados Unidos, eles chegaram no patamar onde estão, na Coreia, no próprio Japão, eles chegaram com essa ideologia de direita conservadora. Bem, olhando isso, então, eu ganhei essa responsabilidade de coordenar e de organizar isso, e ainda mais algo ainda mais importante, Luciano, me tornei o coordenador do Movimento Cristão Conservador em todo o estado do Rio Grande do Sul. Estamos fazendo um movimento muito grande em todo o estado, e esse movimento está em todo o Brasil agora, dentro do PTB, ou seja, nós estamos trabalhando muito forte para que esse pensamento e esse entendimento disso que nós estamos falando aqui, vamos dizer assim, as pessoas compreendam o que significa isso, ou seja, compreendam as pautas, compreendam o porquê das pautas e porque a gente levanta bandeiras como essa. Por quê? Simplesmente porque as nações que levaram ao desenvolvimento, ao progresso, fundamentalmente foram as nações que levantaram essas bandeiras. E existe aí uma perspectiva, uma possibilidade também de candidatura? Então, Luciano, eu tenho um chamado muito específico, eu tenho um objetivo muito específico. Olhando a nossa política internacional hoje, nós olhamos e vemos e quase que nos envergonhamos com tudo isso que está acontecendo hoje, né? Porque a grande maioria tem pautas particulares, tem interesses particulares e muitas vezes os deputados que nós votamos em nossa própria região aqui são deputados que vêm de fora. Nós nem conhecemos eles, nem sabemos como eles votam. Por exemplo, na pauta agora da liberação da maconha, lá no comitê, muitos dos nossos deputados aqui do Rio Grande do Sul, que muita gente daqui da nossa região votaram a favor da liberação da maconha. Ou seja, pautas e as pessoas não sabem o que está acontecendo lá em cima. E com isso o Vale do Taquari fica completamente fora, Luciane, totalmente fora
do ciclo do governo e do ciclo de recursos aqui do Brasil. Porque quem manda os recursos, quem recebe, quem tem os recursos são os deputados federais. E eles mandam para as suas devidas cidades. Esses dias eu estava em Pelotas esse final de semana, inclusive, e falando sobre um deputado federal que eles há muito tempo não tinham um deputado federal lá também, e agora eles elegeram um deputado federal. Esse é Ricardo. Tu não tem ideia o que aconteceu, o que veio de dinheiro de Brasília para cá. Nós construímos estradas, fizemos isso, aquilo, mudou Pelotas. E tudo por causa que nós elegemos um deputado federal. E quantos anos, Luciana, nós estamos sem deputado federal? Estamos só colhendo as migalhas, porque eles têm que dar alguma coisinha e acabam dando para nós. Ou seja, sim, eu tenho uma proposta, como já fui candidato, sou pré-candidato já, né? Agora me posicionando pré-candidato a deputado federal, sim. Por quê? Eu não quero trabalhar por mim porque eu não preciso, Luciano. Não, eu tenho minha vida resolvida, tenho uma família, tenho coisas a fazer, mas olhando todo o cenário, entendendo a situação, sabendo sobre tudo o que se deve fazer. Eu estou estudando, já faz anos estou estudando, estou fazendo especializações, inclusive fora do Brasil, sobre governo civil, como é que os governos civis que progrediram, que prosperaram as nações, como as repúblicas que se desenvolveram, né, como elas fizeram isso, e me especializando isso. E eu quero, na minha vida, isso como propósito no sentido de contribuição para a sociedade, não para mim mesmo, porque aquilo que eu já gastei na última candidatura, eu teria que ter umas 5 candidaturas de deputado para ganhar só o salário de volta, porque eu não estou preocupado com retorno financeiro, não estou preocupado nada com isso. Eu estou preocupado é que a nossa região e o nosso Brasil prospere, vá para frente, para que todas as pessoas possam ter uma visão de futuro realmente bonita e tudo aquilo que nós temos no Brasil possa realmente florescer. Bom, nós vamos ter mais momentos para conversar sobre política, sobre estes projetos, mas quero já agradecer a sua participação nesta manhã, abrir espaço para suas considerações finais. Luciano, muito obrigado, obrigada Popular e a todos os nossos ouvintes aí que estão. Eu queria dizer uma coisa e reforçar isso, Luciano, que eu acabei de falar. Existe um clamor, na verdade, do Vale do Taquari, porque fundamentalmente nós não temos nenhum representante na primeira e segunda escala, nem do governo federal e muito menos no governo estadual. Imagina, Luciane, nós não temos nem do primeiro escalão, nem do segundo escalão, nenhum representante. Não temos nenhum deputado estadual, nenhum deputado federal, e nós já tínhamos. E o Vale do Taquari tem perdido muito com isso, muito, muito, muito. Na última eleição, por exemplo, aqui em Teutônia, para deputado federal, 55% dos nossos votos foram para candidatos fora do Vale do Taquari. E assim para deputado estadual também. Ou seja, quando alguém vota por um deputado fora do Vale, não sabe o que está dizendo e que está perdendo, que está deixando de trazer recursos para eles mesmos e para o Vale do Taquari. O que eu queria fazer um clamor agora, independente da minha pessoa, independente de mim, Ricardo, há outros candidatos e vão haver certamente outros candidatos, que o foco seja votar em candidatos do Vale do Taquari. Por quê? Porque senão o Vale do Taquari mais uma vez vai ficar fora do circuito de desenvolvimento, do circuito de pautas, do circuito de projetos, porque inclusive agora, essa semana passada, tiveram 2 vereadores de Teutônia lá. Agora essa semana tem mais vereadores lá em Brasília. Agora eles vieram pedir para mim, Ricardo, tu tem algum deputado federal para nós ir conversar? Porque nós não conseguimos nem entrar na Câmara sem ter o aval de um deputado federal. Então eles vão para lá e tem que apelar para deputados que eles nem conhecem direito, que não têm relacionamento, para ao menos poder entrar, ter ingresso na Câmara. Ou seja, o que nós estamos perdendo é algo estratosférico. Então o meu clamor aqui, independente de Ricardo, independente de qualquer ideia, votem em deputados, em candidatos de deputados do Vale do Taquari, para que o Vale do Taquari não fique fora mais uma vez do circuito, né,
daquilo de desenvolvimento do circuito de propostas para que a gente possa avançar no Vale do Taquari, como no passado a gente conseguia avançar. Então essa é as minhas palavras finais aqui. Luciano, muito obrigado aos nossos ouvintes, e um prazer muito grande de estar aqui junto com vocês e estar transmitindo essas ideias para os nossos ouvintes aí. Tá certo, muito obrigada a este Ricardo Wagner, pré-candidato a deputado federal pelo PTB.